Buenos dias, buenos dias. Ó, o seguinte, passei um textinho pra você, que é o mesmo texto que a gente tava fazendo na aula passada, que é a continuação dele, né? Então não tem muita novidade, mas é uma continuação do nosso raciocínio aí. Let's go, meu amigo. Olha, só pra recapitular. Cadê? A gente terminou o último texto bem assim. Você não quer ver as fotos? Aí a continuação é quero muito. Então vamos lá. Esse muito, às vezes pode ser much, às vezes pode ser very, mas nesse aí eu acho que fica melhor o really. O really pode ser realmente ou pode ser muito. Só que antes desse quero muito, a gente precisa colocar quem tá praticando esse quero muito, né? Então vai direto no eu quero muito. Só que o really, como vai ser a característica do verbo querer, ele vem antes, tá bom? Então vai ficar I really want. Aí, olha. O querer é o verbo want. Opa, sobrou um tracinho ali. Sobrou um trocinho. Peraí. I really want. Aí, é o seguinte. Tem alguns momentos que é esquisito a gente praticar uma ação sem um objetivo claro. Então, do mesmo jeito que a gente tem que colocar alguém para praticar aquela ação, mesmo que em português não tenha ninguém, que é como tá acontecendo exatamente agora, quero muito. Vai ter que colocar, eu quero muito, vai ter que colocar no final. Em inglês, em alguns momentos fica meio vazio se você não coloca para onde a ação está indo. Então, você vai colocar um it como a última palavra dessa frase. Então, I really want it. É como se fosse eu quero muito isso. I really want it. I really want it. I really want it. Isso. Os parques não são gratuitos. Qual é o verbo aí? É uma pergunta, né? O verbo ser É o verbo ser, muito de bom. são, Aí o são, ele mais parece o am, is ou are? o are. Are, justamente, porque é um plural, né? Já por ser plural, você já sabe que é o are. Os outros não fazem plural. Os parques não são gratuitos, então você já vai começar pelo are. Então, are. Pode ser aren't? Pode. Ótimo, 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 ótimo. Aren't the parks. Aren't. Are the parks free? Are the parks for free? For free ou free? Are the parks. Os parques não são gratuitos. Eu vou colocar for free. Porque free soa estranho. Aí pergunta, né? Uma interrogação no final. Aí parks com K. Aí for free é como se fosse de graça. Os parques não são de graça. O correto Alguns são. mesmo, para não deixar a interpretação, Oh, eu não colocaria os parques não são gratuitos. Eu colocaria a entrada dos parques não são. As entradas não são gratuitas, né? Aí ficaria assim, se fosse realmente levar ao pé da letra alguma coisa para não deixar a interpretação. Aren't the parks entrances for free? Aí realmente não deixaria brecha, tá? Aí por que eu coloquei park apóstrofo S? Esse é um jeito da gente dizer que o parque é dono da entrada, beleza? A entrada que pertence ao parque. Ou, se você quiser tirar, olha aqui. Parks, entrances, vai lidar com posse. E se a gente tirasse esse... The park entrances. É característica. Olha a diferença. A gente pode usar o apóstrofo ou não, mas se você escolher usar o apóstrofo S, vai dizer que os ingressos pertencem ao parque. Mas se você não quiser usar o apóstrofo também, funciona super bem, porque nesse caso a gente pode interpretar como as entradas do parque. Então, são as entradas normais. Mas que entradas? Porque eu não tô sabendo do que você tá falando. Ah, beleza, eu vou dar uma característica para você entender do que eu tô falando. São as entradas do parque. Ah, agora eu entendi. Você tá falando da entrada especificamente do parque. Que bom que você deu uma característica para as entradas, senão eu não entenderia de onde elas estariam vindo. Então, nesse caso, você pode usar simplesmente o Park Entrances para lidar com característica da entrada, ou Park Entrances com apóstrofo S no Parks para dizer que as entradas pertencem ao parque. Os dois jeitos estão certos, tá bom? show de bola.
Você colocou Alô? alguma Tá dessas me que eu escutando coloquei bem? por último? Eu acho que é melhor você botar Parks Entrances. Eu botei um apóstrofo. Massa. Apóstrofo S, né? Isso, apóstrofo S. Let's go. Ó, algumas são... Algumas é o some. Some. Isso. A gente escreve com O, mas pronuncia com A. Some. Uhum. Some are. Aí se você quiser o jeito bonito, mais bonito que isso, vai ficar bem assim. Some of them are. Porque o some of them é como se fosse alguns... Opa. Alguns deles. Alguns deles. Alguns Isso. deles. Aí nada Some of impede them. de você colocar esse them junto pra praticar a ação, porque na verdade, vamos lá. Sujeitos que são praticantes de ação são o I, you, he, she, it, we, you, they. E existem também os objetos, pronomes subjetivos e pronomes objetivos, que são receptores de ação, que são o me, you, him, her, it, us, you, them. Mas se o them com M, ele é um receptor de ação, o que eu tô colocando ele ali do lado do são? Porque o são é uma ação. Então, por que eu tô colocando ele dentro desse? Porque, na verdade, ele vai ser parte de uma expressão, que é o próprio sujeito, né? Que é o some of them. Então, é como se fosse... Alguns deles é uma expressão única. Então, dentro disso aí, o them vai participar disso aí. Então, quando ele participa de uma expressão, ele foge da regra que ele teria que aplicar quanto a ser um objeto. Porque se... Ah, beleza, eu coloquei o them com M no final, então eu já pressuponho que eu não vá praticar uma ação com ele. Só que aí ele tá fazendo parte de um sujeito praticante de ação, que é o some of them. É como se, quando a gente precisasse trocar de categoria de palavra, ou a gente usasse a palavra dentro de uma expressão, ela realmente trocasse de categoria e ela fugisse das regras as quais ela precisava seguir, enquanto objeto. Só que nesse caso, o them, ele não tá sozinho aí. Então, se ele tivesse sozinho, a gente poderia dizer: ah, não, ele é um objeto, receptor de ação. A única função dele é receber a ação, ele não pode praticar. Só que aí ele tá fazendo parte do sujeito some of them, que virou uma coisa só. Então, ele vai já fugir da regra de somente receptor de ação. Então, ficou coerente dentro da regra, tá bom? Let's go. Ó, some of them are. Mas outros não aceitam a entrada sem reserva. But others, Uhum. né? A sua But fala others. tá toda... Parece que você tá falando com água na boca, sabe? Será que é o fone? Agora Melhorou agora? muito. Peraí. Parecia que tava granulada a sua fala. E agora, melhorou? Melhorou um pouco? Oi, oi, oi. Tá granulado ainda. Ainda tá muito. Quando eu tiro, fica melhor. Muito. Vou colocar assim pra ver. E aí, melhorou alguma coisa? Alguma coisa. Então, acho que é o fone mesmo. Acho que é o fone que tá ruim. O Eu microfone. não sei se. O microfone e do fone de ouvido. Sim. Não, dá pra acompanhar, dá pra entender. Pronto. Espero que fique melhor. Porque se eu acho que o microfone do computador não é muito bom. E eu só tenho esse fone aqui. Esse daqui que eu tenho quebrou. Eu tenho esse fone que ele tem um microfone. Aí ele não Sim. funciona não, só funciona a parte de ouvir.
Microfone gamer. Você é gamer, é? Ele é massa. Quando liga, fica vermelhão, ué. Só que eu não sou nada, não jogo nada. Não gosto de jogo assim. Eu gosto de jogo de celular, de tiro, Nem CS você joga? nem CS. Eu acho que é muito rápido pra mim. Ô, louco. Entendeu? Demoraria muito pra eu pegar a manha pra jogar. O Você CS deve... antigo eu jogava, eu era bom. Agora o CS novo, ele tá. Voltou. CS novo tá o quê? Ele tá muito rápido. Quem tem uma placa de vídeo melhor acaba sobressaindo mais. Ah, por causa do ping mesmo. Entendeu? Ah, É. é porque eu sempre joguei em Lan House. Aí não tinha ping, né? Os antigos, de 1.6, essas coisas assim. É. 1.6, 2.0, esse eu jogava, pô. Mas hoje em dia eu nem jogo mais. Se for somar as horas que eu passei em CS na vida, mais de um ano com certeza. Eu jogava muito também. Jogava em Lan House, jogava em casa. Só que eu enjoei. Aí eu jogo PUBG pelo celular. Então, até Aí tentei eu jogar um pouco de viciei. PUBG, mas não consigo. Acho que eu não consigo jogar nenhum jogo mais hoje em dia. Engraçado, né? Já deve ter passado uns 4 anos corridos da minha vida em videogame. Mas hoje em dia eu não consigo ficar meia hora mais. Só futebol. Só futebol. Nossa, joguei Futebol eu de tudo. videogame. De videogame, Hoje em de dia nem PlayStation futebol eu 4. consigo. Nem Gente, consigo. a gente não jogou naquele dia? Foi, é o meu limite. 2 jogos e depois Então, cansa. também sou assim. Ó, let's go. Ó, mas outros não aceitam entrada sem reserva. But others, com um S no final. But Aí por que o others, others a gente tá botando um S no final? Porque aí ele vai ser um sujeito, né? Ele vai ser um praticante de ação. Caso contrário, se fosse o other, ele é a mesma coisa de different, que são adjetivos. Então, em inglês a gente não pluraliza adjetivos. Então, por que eu tô colocando um S no final do others? Porque ele tá como um praticante de ação. Então, ele já não tá como um adjetivo. Então, é tudo bem a gente pluralizar o others, tá bom? Ele vai ser realmente um sujeito, um praticante de ação. But others não aceitam. Mas o não precisa de um auxiliar de negação, beleza? e Que nesse é... caso aqui, others aren't, Não. Só e, seria o aren't se fosse o verbo seria estar, mas nesse caso é o verbo aceitar. E o verbo de aceitar é o passado. accept. No passado, accept. Não, no presente. No presente, É. então do. Do, aí ele negativo, don't. Others don't. É. Accept. Accept. Aí como se fosse um KS. Accept. Deixa eu até botar ali nesse. Entrada seria entrance. Isso. Accept. Entrance. Accept. Mas. Don't accept entrance. Entrance. Sem reserva. Sem vai ser o without. I'm here without you, baby. Without. Reservation. Oxi. Reservation. Without the reservation. With. É, mas você junta tudo numa coisa só. Bota em vez do TH um som de D de dado. Without. Alguma Como é o vizinha, nome algum vizinho. daquela Ah. aquela morena? Whitney Houston, ela cantava essa música. Essa não, Mariah Carey. Without You, de O Guarda-Costas. O filme antigo. É, do guarda-costa é a Whitney Houston, Com. né? Eu esqueci o nome daquele ator. Kevin Costner. Kevin Costner. Reservation. Cara, eu não lembro o que eu fiz meia hora atrás, mas nome de ator eu lembro. Eu Como assisto pode alguns. ser, né? Memória Pra mim, seletiva, né? filme antigo, velho. Eu não sei o que é, mas esses filmes novos, eles são sem base, sem. Sei lá, não se adapta ao tempo das coisas. Não consigo entender. Os filmes antigos, eles são muito bons.
em contar uma história de verdade. Tipo assim, no começo era assim, aí aconteceu isso, e agora eles vão resolver isso. Não, nos novos não tem. É a função da poesia, né? A poesia ela tem a função de dizer muita coisa em poucas palavras. Então, os filmes eles realmente conseguiam passar todo um contexto dentro de um diálogo, às vezes, que realmente conseguia resumir aquilo e botar de uma forma bem clara. Só que hoje em dia é uma coisa muito direta, né? Simplesmente querem saber começo, meio e fim. Às vezes eles pulam o meio, vão direto pro fim e fica naquela. Ou pulam o fim, tipo John Wick. John Wick maravilhoso, o primeiro. Aí o 2, 3 e 4 é uma encheção de linguiça da porra. Não consigo É ver mais John Wick. ação, é mais cenas. Não, e o primeiro, beleza, ele toma um tiro, vai lá, ele se costura, beleza. No segundo, no terceiro e no quarto, ele toma uns 50 tiros por filme e ele não morre, mano. Aí já é chanchado, não é filme, nós não. Não consigo. Incríveis, assim. É, eu acho que o Pronto, filme. tem Se a pessoa vai gastar milhões num filme, que seja bom, que seja coerente, sabe? Mas fazer uma um filme, chanchada, os gastar novos 100 filmes. milhões pra fazer uma chanchada, não faz sentido. Exatamente. Um filme bom, que é longo, é a franquia Avatar. Ah, mano, eu não consigo Não não. tem erro. Já encheu linguiça também. Não tem. Pra mim, o primeiro Mas, vale, o mas segundo já tem. encheu linguiça, o Eles terceiro já encheu linguiça. conseguem, mas eles conseguem pegar aquela história, assim. É porque, por isso que os filmes são longos. Eles Mas é igual, conseguem mano. O contar. segundo e o terceiro filme são iguais. Você O assistiu já o primeiro é outro? novo. O segundo eu vi, é igual o primeiro, só que com personagens novos. O terceiro é igual o segundo, só que com personagens novos e negócio do fogo, ó, e o planeta. Aí depois vão inventar uma coisa também derivada, mas é a mesma coisa, não tem. É Não, tanto pô, ali é. que eles podem acabar a franquia agora no terceiro, que ninguém vai sentir falta. Ai, não precisa terminar o que foi começado a contar. Não, já Não, é porque acabou, eles já estão enchendo acabou. linguiça. É Terminou? porque, assim, é a chegada dos humanos na Terra, naquele planeta. Tá ligado? É a história. Que os Ah, humanos eles querem o quê? Eles querem extrair tudo é. do planeta, né? Que a função, vamos dizer, eles dizem que a função dos humanos é destruir e utilizar os minerais e tal, usar a tecnologia. Sendo que o planeta em si é um grande ecossistema, sabe? Como E o aí nosso tem, é também. é como o nosso é, só que aí tem aquela questão de estar conectado e conseguir, por exemplo, no 3 mesmo tem uma cena que o guri, o humano ele não respira sem a máscara no ambiente lá. Aí o guri ele morre sem oxigênio, mas parte do planeta entra nas vias dele e cria uma evolução ali onde ele consegue respirar o ar de lá, um humano. E aí se entende que assim, todos ali eles vão conseguir partilhar do mesmo ecossistema sem precisar destruir nada, entendeu? Sem precisar destruir nada. E aí é a guerra verdadeira é essa. Inclusive mostra a questão do fogo, é a questão de um avatar que tem lá, que ela não consegue se conectar com o próprio planeta. Por isso que ela é excluída, o grupo dela é excluído, que eles são do fogo. Eles consomem através do fogo e eles não conseguem se conectar com o planeta. Ela disse que foi abandonada pela deusa do Avatar lá, que é a deusa do planeta, da árvore. E aí não consegue se conectar, entendeu? Inclusive, ela consegue se conectar com outros animais, mas ela não consegue se conectar com a Terra. Naquela árvore que tem uns tracinhos assim. Pô, é uma história boa. Eu achei. Porque eu entendi ali, me aprofundei bastante, mas eu achei interessante pra caramba essa questão, assim, achei muito top. Mas de fato, é porque a indústria entendeu que se investir em cenas, se investir em cenas que liberam dopamina ali imediatamente, assim, que chamem a atenção para poder prender a atenção, fixar. Não consegue. Se for um filme monótono mesmo, não vai conseguir ter sucesso. Só para alguns que já têm a consciência que entenda ali. Por exemplo, lançou no mesmo dia Oppenheimer e Barbie. Quem teve o maior vendas foi a Barbie, de início. Depois que o Oppenheimer foi crescendo assim aos poucos, porque por questão de, olha, o filme é bom, tal, foi propagando. Mas no início, no dia da estreia, quem arrecadou mais foi a Barbie dilatada, É. Porque a entendeu? galera Pra assistir queria uma vez ir por ano. com o look da Barbie. Aí queria tirar foto do Com o Instagram look, com o look da Barbie. a mãe com a filha, que era falar assim, olha filha, eu brincava com essa boneca quando era menor. Aí queria a nostalgia, viver a nostalgia. Aí Mas não é um filme de criança, né? não é um filme de criança.
E não é sinceramente, não é um filme bom. Não gostei. Claro que não. Oxe, vai pegar Barbie, vai fazer um filme bom com Barbie. E um monte de assim, pautas da nova, do calendário woke aí, forçado. Pô, o Oppenheimer contando trechos da história é incrível, pô. Incrível, incrível, incrível. A questão política da bomba, de questão assim, por exemplo, eles sabiam quando a bomba foi feita e testaram que eles já eram os fodas e que eles planejaram até qual país eles iriam atingir. Ah, sim. Para você ter noção, eles avisaram para o Japão que iriam explodir para eles poderem sair com antecedência. E isso tudo foi planejado, pô. Isso foi muito. Cara, saber disso foi muito sinistro, pô. Tipo assim, qual Sim. país a gente vai atacar agora que a gente tem a bomba de hidrogênio, que é a bomba atômica, né? Átomo de hidrogênio e tal. Que é a rescisão do átomo de hidrogênio, a quebra do átomo, que é a A causa divisão. daquela grande explosão, a divisão. Meu irmão, foi foda daí. Vamos pro Japão, que atacou Pearl Harbor. É, Mano, Japão, agora você vai sentir. Quis atacar o nosso Havaí, agora tá fudido. liga aí. Entendeu? É massa, mano. E aí, pô, sai, deixar de assistir um filme desse pra assistir Barbie, mano. Que louco. Aí isso mostra muito de como tá a nossa Não, sociedade. aí já faz uma. Como é que é? É um experimento social, né? Pra caralho. É, Aí você já mede como que tá a sociedade, né? então. Diga aí. Ó, vamos terminar esse rapidinho, porque já ficou muito longo esse vídeo. Let's go. Ó, without reservation. Você levará sua câmera profissional? Só lembrando que quando a gente fala futuro, a gente vai usar o will como auxiliar, viu? Aí o futuro, ele tem o will, beleza? Mas o will, ele faz parte dos verbos modais. O que são verbos modais? São auxiliares dependentes de verbos que eles também são capazes de fazer. Eles fazem perguntas e negações, como o do e como o to be fazem também. Então, o will, ele cuida de futuro. Então, sempre quando você precisar expressar futuro, você vai colocar o will antes de um verbo no presente e ele vai se transformar em um verbo no futuro, tá bom? É como se a gente usasse em português o nosso vão, ele vai. Tipo, ele vai comer. Mas a gente pode substituir o ele vai comer por ele comerá. Só que em inglês a gente não pode juntar essa característica do futuro e o verbo em um verbo só, né, em uma palavra só, então a gente deixa separadinho. Então a gente sempre vai precisar de um auxiliar do lado de um verbo no presente que transforme esse verbo no presente em um verbo no futuro. Então a gente vai usar o will com essa intenção. Então, olha, como o will ele faz pergunta e negação, então você vai colocar o will lá no começo dessa pergunta para realmente abrir a coisa toda. Então, ó, will you Will you? levar Como o ela take? take Will you take sua your. câmera Ao contrário. Professional camera. professional? Will you take your professional camera? Will you take your professional camera? Manda aí. Your U é RN no final, né? Your. O R. Não tem o E. Assim, ó. Câmera. E câmera não tem acento circunflexo, né? Na verdade, em inglês não tem acento. Verdade. I really wanted. Aren't the park's entrances for free? Okay, some are, but others don't accept entrance without reservation. Will you take your professional camera? 10. Lê pra gente, por favor. I really want it. Aren't the parks entrance for free? Ó. Some are Entrances. entrances for free. Isso. Some are, but others don't accept entrance without you reservation. Ah. Will you take your professional camera? Em português. Eu quero muito. Os parques não são livres, a entrada dos parques não são gratuitas. Alguns são, né? Mas seria some of them are. Mas outros só aceitam entradas com reserva. Você pode levar sua câmera profissional? Não é pode.
Você, como seria Will Futuro. Use, Futuro. você vai levar a sua câmera profissional. Ótimo. Very good, very good. Peraí.